Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma videoaula comigo, a professora Joyce, de língua portuguesa. Vamos lá? Nós vamos ver um módulo de interpretação de texto. Nós vamos estudar um gênero diferente, que são justamente os textos normativos, certo? Leis e estatutos. Vamos pensar, o que seria um texto normativo? Ele vem de norma. Vamos lá? Vamos ver melhor sobre isso? Então, o que é um texto normativo? Olha, aqui eu coloquei uma imagem para vocês, mostrando justamente, né, aquele martelo que os juízes usam nos filmes que nós assistimos bem, e os livros representando as leis, tá? Por quê? Porque textos normativos são aqueles que estabelecem regras, regimentos, regulamentos, estatutos e assim por diante. Então, são leis, eles colocam as normas, tá? Então pode ser uma lei maior ou pode ser, por exemplo, uma regra para o clube, um regimento da escola e assim por diante. Ele vai organizar como deve ser o nosso comportamento, né, o comportamento da sociedade de uma forma geral, naquele ambiente ou naquele estado, cidade, país e assim por diante. Bom, vamos supor o regimento escolar. Então, toda escola tem um conjunto de regras a serem seguidas. E vocês, como alunos, têm que saber quais são essas regras, tá? Então, essas regras vão mostrar quais são os direitos que vocês têm. E quais são também, não se esqueçam disso, as obrigações. Né? Porque o que nós vemos, que muitas vezes as pessoas estão preocupadas somente com os direitos. Mas o que você tem que fazer? A sua obrigação. Isso também você tem que estar sempre ciente. Em seguida, a gente pode ver aí que são válidas, esse regimento escolar ele é válido para os alunos, para os professores, funcionários, né? A direção, gestão, secretaria, todos têm que seguir aquele regimento. E também no regimento você vai encontrar sobre horários, regras de funcionamento, né? Regras de avaliação, como que vai ser a aprovação ou reprova, né, a reprovação do aluno. Quais critérios serão usados para isso? Viram como é importante? Para nós sabermos lutar pelos nossos direitos, nós temos que saber quais são eles. Ninguém defenderá o nosso direito por aí. Se nós não soubermos quais são esses direitos, né, ninguém vai fazer isso pela gente, tá? Então, conhecer as leis, estar a par, saber direitinho como que funciona, é fundamental, tá bom? E o que é um estatuto? Nós já falamos, né, de leis, de regras, normas, e agora a gente vai falar de estatuto. O que é um estatuto, tá? O estatuto é uma lei especial que regula as relações jurídicas de grupos específicos de pessoas. Então, eu vou ter vários tipos de estatuto. Em vez de ser para toda a população, ele serve para um determinado grupo específico, tá? Todos os indivíduos que possuem aquelas características descritas no estatuto desfrutam aí os direitos e submetem-se aos deveres estabelecidos por ele. Como assim? Vamos supor o estatuto do idoso, né? O estatuto da criança e do adolescente. Nós temos que saber aí que todos os idosos têm os direitos, mesmo falar, eu não sei do direito do estatuto. Não, se é um idoso, tem os direitos que estão prescritos, estão ditos lá, tá bom? Além disso, também é obrigada a cumprir os deveres que também estão descritos lá. E como são redigidas as leis? Então, lei não é um texto tão tranquilinho de ler. Por quê? Porque a linguagem da lei ela é mais formal, ela tem umas palavras um pouco mais complexas, mais complicadas, mas mesmo assim nós devemos tentar ler e interpretar essas leis, certo? Já que, como eu falei para vocês, elas não são muito úteis, né? São do nosso interesse. Olha lá, como eu falei para vocês, a linguagem ela é formal, tá bom? Ela tem clareza, então toda lei tem que ter clareza, pessoal. Imagina uma lei, faz uma lei e aí, né, ela é imprecisa, você não sabe, não tem precisão, não tem clareza, você fala, nossa, o que será que quer dizer essa lei? Não dá. Né? Uma pessoa interpreta de um jeito, outra pessoa interpreta de outro, não pode. Então a lei ela tem que ser clara, tem que ser precisa, tem que ter objetividade, não precisa ficar enrolando para contar aquilo. Eles vão diretamente no assunto. É isso que é objetividade.
é nos estatutos, certo? Que tipos de estatutos nós vamos ter? Olha só alguns exemplos. Estatuto do idoso, que eu já tinha mencionado, Estatuto da juventude, Estatuto da pessoa com deficiência, Estatuto do índio, Estatuto da mulher, Estatuto da criança e do adolescente. E aí, a pergunta que pode ficar é justamente essa. Por que existem leis especiais para esses grupos específicos de pessoas? Por que será que eu tenho aí uma lei do idoso, um estatuto do idoso, um estatuto da criança e do adolescente, um estatuto da mulher? Porque, infelizmente, esses grupos precisam de uma proteção maior. Porque, por exemplo, né, a mulher, ela vem sido vítima de agressões muitas vezes, né, por ser mais frágil fisicamente, vamos dizer assim. E aí eu preciso de leis que vão garantir com mais especificidade os direitos da mulher. Por que o Estatuto do Índio? Justamente porque os índios estão cada vez mais perdendo as suas terras, os seus direitos, então precisam pará-los melhor, tá? Assim como o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o que nós estudaremos melhor no dia de hoje. Bom, e qual que é justamente a estrutura dessas leis? Sempre quando vocês vão ler aí, pegar um livro que tem leis, vocês vão notar que ele vai se subdividindo. Então, eu tenho partes, dentro daquelas partes eu tenho livros, dentro de livros eu vou ter títulos, dentro de título eu vou ter capítulo, né? Dentro de capítulo eu vou ter seção, subseção, então é como se fosse uma escadinha que vai se aprofundando. Eu tenho lá a lei geral, e essa lei ela vai sendo subdividida, certo? Claro, os artigos que são tão conhecidos, né? Artigo 1º, artigo 2º, até o 9 a gente lê como um numeral ordinal. Então é 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º. No número 10 aí, artigo 10 e não artigo 10º. A partir daí, artigo 10, artigo 11, artigo 12. A forma de ler, ela modifica. Além dos artigos, nós vamos ter também os parágrafos, porque às vezes uma lei ela vai ser modificada. E aí, na hora que eles fazem essa modificação, eles colocam lá um outro parágrafo corrigindo de cima, tá? Pode ter incisos. Os incisos aí eles aparecem com algarismos romanos, certo? Pode ter também, depois dos incisos, outra subdivisão, como A, B, C, a gente fala que são alíneas, tá? E os itens, ainda 1, 2, 3, só leis muito grandes que terão todas essas subdivisões. Às vezes as leis que são menores, mais simples, né, só uma lei, por exemplo, como a Constituição, você vai ver com tantos degraus, vamos dizer assim. Leis menores não terão todas essas subdivisões, certo? Bom, o Estatuto da Criança e do Adolescente. É muito mais comum vocês encontrarem como ECA, né? Porque é tão longo, Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí, por quê? Nós falamos justamente da necessidade da criança e do adolescente ter um amparo maior legalmente, tá? Primeira coisa que já foi dita em outras aulas. A criança deveria brincar e estudar. E, infelizmente, o que a gente vê nessa segunda imagem são as crianças trabalhando. Então, dentro lá do Estatuto da Criança e do Adolescente, do ECA, ele vai falar sobre o trabalho infantil. Quais são os direitos e obrigações da criança. Certo? Vamos estudar melhor sobre eles? Aqui nós temos no material, tá, os primeiros artigos, o comecinho da lei. E nós vamos ver melhor o que é que está falando, então. Olha lá. Ele foi promulgado, ou seja, ele foi colocado em vigor aí no dia 13 de junho de 1990. Tá? É a lei número 8.069. Por que tem esse /90? É justamente o ano que foi publicado. Toda vez que você ver o número de uma lei barra e um número na frente é o ano da publicação dela. E dispõe sobre a proteção integral da criança e do adolescente. E aqui tem uma chavezinha que dá uma resumida um pouco na ideia básica do Estatuto da Criança e do Adolescente. Fala lá o quê? O trabalho infantil prejudica o desenvolvimento das crianças. Criança tem que estudar e brincar. Então é a primeira coisa. Somos diferentes, mas temos os mesmos direitos. Então não importa, olha lá,
a raça, né, a etnia da criança, a cor da pele, não importa se tem uma condição financeira melhor ou pior, não importa, todos têm os mesmos direitos, todas as crianças são iguais perante a lei. Esporte, mais cultura, mais lazer é igual a educação. E educação é igual a menos violência, tá? Então, justamente, todos têm direito a uma educação de qualidade, não tem direito só a ter o que comer, mas também a ter cultura, a ter lazer, né, a ter diversão, isso também faz parte dos direitos. E olha lá, na aula de hoje vamos construir o futuro. Então, quanto mais educação, menos violência. Isso é muito importante. Família, comunidade e escola precisam acolher e educar a criançada. Então, a responsabilidade de cuidar das crianças é de todos, tá? Não é somente do pai e da mãe, não. Se for uma criança sendo agredida, você, na sociedade, tem a obrigação de denunciar. Então, é dever da família, da escola e da sociedade. É isso aí. Todos somos responsáveis. Nós todos somos responsáveis por zelar, né, e cuidar dessas crianças. Tudo bem? Então, ele vai resumir mais ou menos o que nós vamos falar agora. Então, esse aqui foi um resumo do assunto que será tratado nos primeiros artigos, tá? Então, vamos lá. Livro 1, ou seja, a primeira parte, né? Parte geral. Lembra aquela ideia central, a ideia geral. Título 1, então, depois de livro vem parte, depois de parte vem título. E depois dos títulos vem os artigos, tá? Então, artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança ou adolescente. Nós já falamos isso. Qual que é o objetivo? Proteger integralmente a criança ou adolescente. Artigo 2º. Considera-se criança, para os efeitos dessa lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquele entre 12 e 18 anos de idade. Ou seja, vocês provavelmente são adolescentes. Você já completou 12 anos? Então é adolescente. Quando você tem até 11 anos, né? 11 meses e 29 dias, vamos supor assim, você é criança. Mas a partir do momento que você completa, faz 12 anos, você se torna um adolescente. E a mesma coisa, deixa de ser adolescente quando você completa 18 anos. E aí tem um parágrafo único, é uma observação. Nos casos expressos em lei, em alguns casos, aplica-se excepcionalmente esse estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Se ele é um estatuto da criança e do adolescente, quando deixa de ser adolescente, tecnicamente, ali, teoricamente, não valeria, tá? Não valeria mais. Mas aqui não. Ele fala justamente que em alguns casos, essa lei ainda ela pode se aplicar até 21 anos de idade. Artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Ou seja, a criança e o adolescente é uma pessoa. Ele tem os mesmos direitos que qualquer outra pessoa. Não é porque é criança que tem menos direito, tá? Sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-lhes por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Então, de uma forma livre e digna, tem que ser amparado em todos os aspectos. Olha, tem que garantir o desenvolvimento físico, mental, emocional, de todas as formas. Artigo 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público, então de todos, da família, comunidade, sociedade e poder público, assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. É mais ou menos o que a gente disse já antes. Então, é um dever de todos que a criança consiga, né, ela conviver e ter os seus direitos garantidos em todos os âmbitos. Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende. Então, aí vocês vão ver lá, né, as alíneas A, B, C, D. Então, tem o primazia, precedência, preferência. Essas palavras estão mostrando o quê? Que primeiro vem a criança. O que eles vão falar? Por exemplo, tem um socorro, aconteceu um acidente, bateu, sei lá, o carro. Quem que eles vão socorrer primeiro? Se todos estão com a mesma situação de gravidade, primeiro a criança ou o adolescente.
Então, você chega num posto de saúde, né? Se o seu caso tem a mesma gravidade dos outros, primeiro a criança e o adolescente. Então, eles primeiro atendem esse público. Ah, tem que fazer políticas públicas, sei lá, algum projeto. Primeiro a criança e o adolescente. Então, eles sempre têm esse começo, tá? Artigo 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade, né, e opressão, punido na forma da lei, qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Então, ela não pode ser explorada, não pode colocar a criança para trabalhar, não pode ser negligente, deixar a criança sozinha, às vezes ter acidentes domésticos. Tem que ter responsabilidade com aquela criança. E na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, né? E a condição peculiar da criança ou do adolescente, porque são pessoas em desenvolvimento. É justamente isso, são pessoas em desenvolvimento. Claro, aqui nós temos só o comecinho da lei, mas é muito importante que vocês fiquem a par. Tem os textos aí facilmente na internet, tem histórias em quadrinhos, que vocês vão poder se familiarizar com o assunto, tá? Então, vamos retomar o que nós estudamos hoje? Olha, os textos normativos, eles vão estabelecer regras, né? Pode ser regimentos, leis, estatutos, assim por diante. A linguagem sempre é clara, ela é formal, ela é objetiva e precisa. Leis, elas podem ter aí títulos, seções, parágrafos e assim por diante também, são aquelas subdivisões. O estatuto, ele trata aí os direitos e obrigações de um grupo específico. E falamos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele está em vigor desde 1990, mas infelizmente ele não é colocado totalmente em prática. Nosso país tem muito a melhorar ainda para colocar em prática, para garantir realmente os direitos da criança e do adolescente e lhe dar a sua proteção integral. Então a nossa aula foi essa. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido e que pesquisem um pouquinho mais sobre os direitos e deveres de vocês, tá bom? Beijo e até mais. A gente se vê numa próxima aula.